o Abel errou. O Abel errou na escalação ontem. O Abel tem a sua parcela de culpa, mas a mim é o menos culpado de todos. O Abel coloca o Rodinei e deixa o Heitor no banco, né? Com a argumentação de que precisava da experiência, sendo que o Heitor é o cara mais maduro do grupo do Internacional, muito mais do que esses velhos adolescentes que jogam no time, que terminam o jogo e vão fazer briguinha depois que termina o jogo, tá? Muito mais. Então, assim, a escolha por 2 homens iguais para abrir o meio-campo, o Abel errou muito ontem. Tem a sua parcela de culpa, mas é o menor culpado, ele tá chegando agora. Eu não vou tirar também do contexto o fato de que a saída do Kudê foi determinante. Saída proposta por ele mesmo, Kudê, que é um cara maluco, um cara que não respeitou o Internacional, não fez porcaria nenhuma aqui e ainda deixou uma herança maldita de um time que não sabe jogar quando tem a bola, que só fica atrás. O trabalho do Kudê foi terrível, Kudê é uma página triste da história do Inter, mas a maior responsabilização para mim é da direção do Internacional. E eu vou explicar por quê. O presidente Marcelo Medeiros, desde a demissão do Odair até agora, só tem feito barbeiragem. A condução do Marcelo Medeiros no processo político do contexto do Internacional neste momento é terrível. O Marcelo Medeiros colocou de vice de futebol, no começo deste ano, um inimigo político que até a minha mãe, a dona Orvídia, lá em casa, sabia que seria candidato à presidência pela oposição. Marcelo Medeiros, isso vai ser lembrado daqui 30 anos. Ele botou para comandar o departamento de futebol um inimigo político que todo mundo sabia que seria o candidato da oposição, que obviamente em algum momento sairia, ou tirado, ou tomaria a iniciativa para sair, né? Então, isso aconteceu. A condução de pacificação do clube por parte do Marcelo Medeiros, que deveria ter sido feita, não houve. O Inter está em guerra. O Inter está em guerra dentro do Beira-Rio, no entorno do Beira-Rio, nas redes sociais e com todos os torcedores. Os torcedores do Internacional estão em guerra. Existem milícias, facções de colorados, uma guerreando com a outra neste momento. É balbúrdia, o ambiente é terrível e o Internacional, em meio a tudo isso, com a maior responsabilidade, na minha opinião, da direção, vai tentar uma recuperação que é muito difícil acreditar. Eu não concordo com todos os pontos do Baldasso, mas vou deixar a Bagé, César e JB falarem. Daqui a pouquinho eu vou colocar como eu vejo. Tem pontos que eu concordo e outros dos quais eu sou divergente. Bagé. Eu quero começar votando na enquete. Eu voto no erro da direção, porque todo esse processo, tem uma parte que o Baldasso falou que eu concordo muito com ele. O erro não pode ser totalmente do Abel, porque quem é que acreditou que o Abel pudesse mudar num momento de turbulência? Ou será que não analisaram da forma correta o que acontecia com o Internacional a partir da turbulência causada pela saída? Porque a gente está botando muito assim, mas o Inter não teve culpa, o Eduardo Kudê que pediu de uma hora para outra. Mas aí entra o gestor. Tá, o Kudê saiu, vai fechar o clube agora? O Inter virou refém do Eduardo Kudê em determinado momento? O Abel, quando chegou, ele disse que ele não conhecia parte do grupo. Agora, o Abel falou que ele não tinha todas as informações do América. Pelo jeito, a diretoria não tinha as informações do Abel. Porque, por favor, o Abel é um técnico campeão do mundo, campeão da Libertadores, mas ele veio para o Internacional numa prática que é muito antiga no futebol, mais velha que andar para frente, que é o pensamento mágico. Vamos trazer o cara que tem os maiores títulos da história e com isso nós vamos acalmar o torcedor. Mas não basta acalmar o torcedor. O Internacional fez 3 jogos no comando do Abel, 2 contra o América. O Internacional ontem não teve melhora. O Inter fez um gol no último lance do jogo por um menino que deveria ter começado a partida, por exemplo, porque como é que você vai botar num campo pesado um jogador leve como era o Leandro Fernandes? Então são algumas avaliações que elas deveriam ter sido feitas pela diretoria antes da contratação do Abel. Agora não adianta chorar. Bagé, só tira o leve do Leandro Fernandes. Como é que você vai botar em campo um jogador como o Leandro Fernandes, velho? Como? O menino Caio Vidal tem 20 anos, era centroavante, era o camisa 9, junto com o Léo Ferreira, na copinha do Internacional, e ele jogou como ponta esquerda, ele estava jogando assim no Brasileirão Sub-20, e foi muito melhor do que ele. Mas muito melhor. Desculpa, Leandro Fernandes não é jogador para Inter. O Inter não pode ter um Leandro Fernandes que é do mesmo empresário do Kudê e pedido pelo Kudê. Hã? E o Yuri Alberto, então? O que acontece com o Yuri Alberto que não joga no Internacional? Ah, tá. Porque o Yuri Alberto é jogador para Inter. Mas o Yuri Alberto tem que ser titular do Inter. Aí, bom, deixa o único jogador que jogou bem foi o Rodrigo Dourado. O único, soberano ali. De novo, né? Em posição, saindo bem pro jogo, gastando a bola, não parece que tá 2 anos sem jogar. Só que o Abel, eu entendo quando ele coloca um 4-2-3-1, resgatando o sistema que ele, Abel, gosta. E entendo, embora não concorde, quando ele coloca Rodinei e Moisés, ele tentou ter mais força física, um time que fosse mais à frente. Porque ele tinha dito recentemente que estava um time
muito técnico e que não necessariamente estava cruzando bolas e ele precisava disso, mas não dá para aceitar Rodrigo Lindoso e Dourado juntos, fica Lindoso e Musto, era a mesma coisa de antes, e o Edenilson na ponta direita, onde não é a dele, para mim ele é um segundo volante. O Leandro Fernandes não é jogador para o Inter, eu não vou comentar, simplesmente não é. O D'Alessandro correu, se dedicou, tentou, brigou, fez de tudo e tal. Beleza, jogou nem um pouquinho bem. Deu uma assistência para finalização. Uma, ponto, nada mais. E o Galhardo... Não, o Galhardo não voltou. O Galhardo, eu vou dizer uma coisa para vocês. voltou. Vou dizer uma coisa para vocês. O Galhardo tá achando que é o Marco Van Basten, tá? O Galhardo tá achando... Deixa eu explicar uma coisa pro Galhardo. Galhardo, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. O Galhardo foi um jogador médio a vida inteira. Acho que é um bom jogador. Foi um bom jogador. O Galhardo é um bom jogador. O Galhardo focado, esticando a corda, entendendo os momentos de cada partida, o Galhardo é um artilheiro e se torna decisivo como tem sido no Inter. O Galhardo está há 4 jogos enfeitado. Toquinho e não, pá, o pênalti dele, velho. Não, o pênalti dele ontem é uma ofensa. É uma pelo ofensa. Amor de Deus. E aí, o Abel vem falar na coletiva que precisava dos jogadores experientes ontem. Como é que o Praxedes cobrou o pênalti? Quem é que é o juvenil? É o Galhardo ou o Praxedes cobrando o pênalti? Qual dos dois é o juvenil? A maturidade do Praxedes e o Galhardo papapá, enfeitadinho, e vamos lá, para com isso. Como é que ele bate o pênalti? Não, aqui, ó, e vai, mãozinha. O cara que joga com a mãozinha assim. Galhardo, chega de enfeite, pega uma serrinha, corta o salto da tua chuteira, que tá desse tamanho, corta o salto da tua, e volta a ser o Galhardo de antes. Tu conviveu lá com os parça do Neymar e não... Para!